Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga e semana de um grande reforço no futebol sul-americano. Sim, Luis Soares está de volta ao Nacional do Uruguai e pode já encarar um brasileiro nas quartas de final da Sul-Americana, certo? Então, antes da gente começar a comentar sobre isso, não se esquece de se inscrever no canal aqui embaixo, ativa o sininho para não perder nada do que a gente vai postar por aqui, deixa o seu like e também deixa o seu comentário. O que você achou dessa notícia do Luis Soares retornando ao Uruguai? Você tá preocupado? Você tá feliz? Você tá empolgado? Pode ter grande astro desfilando pelos gramados brasileiros nos próximos meses. Então, galera, é o seguinte. O Luis Soares, ele tinha já um acordo ali desenhado com o River Plate nas últimas semanas, né, para disputar a Taça Libertadores. Com a queda do River Plate diante do Vélez Sarsfield nas oitavas de final ainda, esse acordo acabou dando uma esfriada. O próprio Luis Soares admitiu que estava rejeitando a oferta do River por não disputar a Copa Libertadores, mas o contrato do atacante uruguaio venceu com o Atlético de Madrid e ele não pode ficar sem clube até a Copa do Mundo. Por isso, ele escolheu retornar ao Nacional do Uruguai, clube onde ele começou a carreira em 2005-2006, fazendo 34 jogos e 12 gols antes de se transferir para o Groningen, da Holanda, e aí Ajax, Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid até retornar ao Nacional agora em 2022. É um reforço muito importante, principalmente na época que nós estamos, uma época de reta final de mata-matas no Uruguai e também na Copa Sul-Americana, que é a competição que o Nacional está disputando esse ano. O cenário do futebol sul-americano nós já discutimos aqui. Um amplo domínio dos brasileiros nos últimos 3 anos. E principalmente nesse ano, onde temos mais brasileiros do que o resto dos países aqui da Comebol, disputando tanto a Libertadores quanto a Copa Sul-Americana. E o reforço do Luis Soares no Nacional vem em excelente hora. Uma hora onde o Nacional estava completamente desacreditado, onde vinha encontrando dificuldades para, quem sabe, avançar sobre o Atlético Goianiense, adversário das quartas de final. E com a chegada do Luis Soares se torna um dos favoritos à competição. Afinal de contas, você não tem um dos maiores camisas 9 da nossa geração e não se torna favorito a uma competição sul-americana. Essa chegada do Luis Soares, inclusive, preocupou o Dragão, né? O Twitter oficial do Atlético Goianiense brincou com o vídeo do Luis Soares afirmando que ele jogaria no Nacional e com um pouquinho de medo, né? Comentando sobre esse vídeo. Afinal de contas, na quarta-feira que vem, o Dragão já encara o Nacional em Goiânia e Luis Soares estará elegível para jogar. O Luis Soares, olha, gente, a gente sabe como que ele é. Fase fantástica no Liverpool, no Barcelona, no Atlético de Madrid em sua primeira temporada, nessa última já um pouco mais como reserva. Mas também um goleador pela seleção uruguaia. Então, ter a presença do Luis Soares nos gramados sul-americanos é muito importante, fortalece o nosso futebol. É uma pena que só por 6 meses. Uma pena para o torcedor do Nacional. Para o torcedor brasileiro talvez seja um alívio para quem, por exemplo, está na Libertadores, de não ter que enfrentar o Luis Soares nessa temporada. Para quem está na Sul-Americana, talvez o alívio de enfrentá-lo apenas uma vez. Casos de Atlético Goianiense ou possivelmente São Paulo ou Ceará, que é quem está na chave do Nacional. Se o Nacional avança do Atlético Goianiense, encara quem avança de Ceará ou São Paulo. Eu, como São Paulino, devo admitir que estou animado para o São Paulo encarar o Nacional numa possível semifinal. O São Paulo avançando sobre o Ceará e o Nacional avançando sobre o Atlético Goianiense. Isso porque eu sou muito fã do Soares, eu gosto muito do futebol do Soares. Embora eu prefira o Benzema ao Soares, eu ainda acho o uruguaio um grande jogador, um dos maiores jogadores da nossa geração. E vai ser um privilégio vê-lo jogando nos gramados brasileiros. Vê-lo jogar em Goiânia, vê-lo jogar aqui em São Paulo ou quem sabe em Fortaleza, vê-lo jogar quem sabe lá no Beira-Rio, se o Internacional chegar à grande final.
vai ser muito legal, vai ser muito interessante e é um momento que o futebol sul-americano precisa. Cara, quem não gostaria de ver o Santos com o Neymar novamente, o São Paulo com o Lucas, o News Old Boys com o Lionel Messi, o Suárez com o Nacional e quem sabe também o Di Maria no Rosário Central. Esses clubes formadores de grandes astros do nosso futebol atual, a gente sempre quer que esses grandes astros acabem voltando para o seu clube de origem, mesmo num final de carreira, porque a gente sabe que o nosso futebol realmente é mais fraco em desempenho também do que o futebol europeu, né? Então, a simples presença do Luis Soares ainda dá um gás a mais na Sul-Americana. Imagina daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos, o seu clube foi campeão dessa Sul-Americana e você pode falar: o meu clube ele foi campeão da Sul-Americana de 22 quando o Luis Soares resolveu voltar para casa. Então, esse gás que a simples presença do Suárez da Copa Sul-Americana é muito importante. E eu gostaria que mais jogadores do nível do Suárez acabassem voltando para a América do Sul também. Isso ajudaria a engrandecer ainda mais o que a gente tem, que é a Libertadores e a Copa Sul-Americana. Então, esse retorno do Suárez, obviamente me pegou de surpresa, né? Porque ele poderia fazer que nem o Daniel Alves e jogar lá no México, no Pumas. Claro, o Daniel Alves com uma experiência completamente frustrada e já num declínio físico acima do que o Luis Soares apresenta, e com todas as minhas restrições que eu tenho ao Daniel Alves, eu vou parar de comentar sobre ele aqui nesse momento antes que eu diga alguma coisa do coração que acabe sendo mal interpretado. Mas traçando esse paralelo, né, entre o camisa 33 do Pumas do México e o Luis Soares. O Soares ele volta ao Nacional nesse momento de carreira onde ele precisa mais do Nacional e o Nacional precisa mais dele. A gente já citou, é claro, ele precisa de um clube para chegar em condições físicas ideais na Copa do Mundo do Catar ao final do ano e depois ele pode seguir com a carreira dele, talvez para ansiedade, né, do torcedor uruguaio, talvez ainda no Nacional, talvez retornando à Europa. Mas o Luis Soares ele precisa de um clube para chegar na Copa do Mundo em condições ideais e o Nacional precisa de um grande jogador para se tornar favorito a competição sul-americana que estava basicamente entregue aos brasileiros, né? Acredito que todos os torcedores neutros que assistem a Copa Sul-Americana pensavam numa final entre São Paulo e Internacional. Agora dá pra gente colocar o Nacional de Luis Soares agora de volta ao clube que o formou. Certo? Galera, quero saber de vocês o que vocês acharam do retorno do Luis Soares ao Nacional do Uruguai. Vocês acham que o Nacional agora supera São Paulo e Inter e se torna o grande favorito à Copa Sul-Americana? Vocês ainda acham que o Nacional tem elenco inferior a São Paulo, a Inter, a Ceará, a Atlético Goianiense? Quero saber o que vocês também estão esperando de ver o Luis Soares nos nossos gramados, né? Porque pelo menos na Copa Sul-Americana ele vai desfilar apenas em gramados brasileiros até a final. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada do que a gente vai postar por aqui. Deixa o seu like e mais uma vez peço para você comentar. Quero saber o que vocês acharam sobre esse retorno do Luis Soares ao Nacional. Certo? Muito obrigado e até a próxima.